Olá, caros alunos. Iniciemos nossa primeira aula de Introdução aos Estudos Históricos. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o conceito de história. O que a história estuda? A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Inclui-se aí as mudanças no campo da tecnologia, da alimentação, da construção, moradias, modas, do lazer e várias outras mudanças. Mas ela não estuda só mudanças. Ela também estuda permanências, ou seja, aquilo que apesar de passarem vários anos, não mudou ou mudou muito pouco. Nós podemos reparar inclusive em construções presentes em muitas cidades brasileiras, como por exemplo Sabará, Ouro Preto, Olinda, Salvador. Essas construções elas são muito parecidas com aquelas de antigamente. Na verdade, nós temos vários patrimônios tombados que devem ser conservados. Por quê? Porque são registros históricos. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um registro histórico. Essas permanências, elas também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas, que costumam ser praticadas até hoje. São jogos que já eram praticados antigamente, os nossos pais praticavam esses jogos, e nós também até hoje praticamos esses jogos, essas brincadeiras. Por isso a história ela vai estudar não só o que muda, mas também aquilo que permanece. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como elas vivem até hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. A história ela estuda o tempo passado e também o tempo presente. Por isso que a gente pode dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. E qual que é o objetivo disso? É exatamente aprender com as experiências passadas. E como que o historiador escreve as narrativas sobre esse passado? Com base em quê? O historiador ele se utiliza de fontes históricas, ou seja, os vestígios, escritos, imagens, objetos produzidos pelo homem na sua passagem pela Terra. As fontes históricas ou registros históricos podem ser escritas, visuais, orais e da cultura material. Por exemplo, cédulas de identidade, diários e leis são exemplos de fontes escritas. As fotografias, as pinturas, os cartões postais, desenhos são fontes visuais. Como fontes orais, nós temos também as cantigas, as lendas, as entrevistas. Nas sociedades que não usam a escrita, é quase pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história. Então você imagina uma história que é passada de pai para filho. Então é um registro histórico oral. As lembranças dos mais velhos são uma fonte para o conhecimento da história. Como cultura material, nós podemos incluir brinquedos, móveis, vestes. Como exemplo, temos no Brasil, que representa inclusive a cultura sulina, a bombacha, a cuia de chimarrão, e assim por diante. Então, tudo que representa uma determinada cultura pode ser incluído na cultura material. Então, o que o historiador ele faz? Ele reúne e organiza esses registros históricos para construir uma versão a respeito disso. Durante muito tempo, as pessoas julgavam que história era feita apenas por reis, generais, presidentes, essas pessoas que a gente estuda na escola. Com o tempo, a gente foi descobrindo que história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por pessoas como nós. Uma professora, um diretor, um prefeito, todos esses fazem parte da construção da história. Os artesãos, os pobres, os escravos. E também por instituições sociais, como a igreja, a Câmara dos Deputados, o Exército. Então todos fazemos parte da história, todos construímos a história. Nós todos somos sujeitos da história. O sujeito histórico ele pode ser tanto individual, por exemplo, a figura de Napoleão é um sujeito histórico, mas também a figura do seu professor. Ele também é um sujeito histórico individual, ou um sujeito histórico coletivo. Por exemplo, os escravos ou os trabalhadores do século XVII. E como sujeitos históricos, nós formamos a cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que é feito pelos homens, resulta do trabalho dos homens, dos pensamentos. A gente pode colocar até uma casa como cultura, ou nós podemos colocar uma sopa como cultura, uma determinada fala, uma determinada comida. E tudo isso é criação cultural, define uma determinada cultura.
Quando a gente fala que a gente tem uma determinada cultura, a gente está dizendo o seguinte, que existem diversas culturas, porque os seres humanos eles têm semelhanças entre si. Por exemplo, nós temos semelhanças, todos precisamos comer, dormir, respirar, amar e etc. Mas nós também temos direito de ser diferentes e de exercer a nossa cultura. Podemos definir a cultura material, essa que a gente acabou de falar um pouco, como o conjunto dos objetos, tecidos, instrumentos de trabalho, meios de transporte, adornos, habitações, edificações, tudo que é produzido pelos seres humanos de uma determinada sociedade. Aquilo que a gente pode dizer que é palpável. A cultura imaterial é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, mas não é palpável. Ou seja, não pode ser pego, como, por exemplo, o modo de fazer uma comida. A gente não pega na culinária. A gente pode comer a comida, mas a gente não pega na culinária. O mais importante é o como se faz uma comida. Aquela comida ela caracteriza uma culinária típica de uma determinada região. Quando você fala acarajé, você já pensa logo no Nordeste, na Bahia. Quando você fala em feijoada, você pensa em Minas Gerais. Chimarrão, você pensa no Rio Grande do Sul. Cada povo ele tem a sua cultura. Cada povo tem um jeito de vestir, de alimentar, de construir moradias, fazer festa, agir, pensar. E em relação a essa diversidade de culturas, é importante a gente ressaltar que não existe nenhuma melhor que a outra, nenhuma superior à outra. Conforme a antropologia, a antropologia é a ciência que estuda as culturas dos seres humanos, que engloba a origem, desenvolvimento, os costumes, a crença, modo de vida, etc. Conforme a antropologia, nenhuma cultura pode ser considerada selvagem ou primitiva, porque se enfeita, veste, alimenta de forma diferente. Quando a gente ri de uma pessoa que tem um hábito diferente do nosso, na verdade a gente está ignorando a sua cultura e nós estamos cometendo o chamado etnocentrismo. Ou seja, nós estamos considerando uma determinada etnia ou uma determinada cultura como superior à outra. O etnocentrismo é isso, quando você considera que a sua cultura é superior ou melhor que a do outro. Essa atitude, por exemplo, é visível nas pessoas que riem do costume na Escócia dos homens utilizar o kilt, que é a saia, ou um japonês que come peixe cru, ou uma muçulmana que anda com o rosto coberto. E cada cultura ela é construída em um determinado tempo e um lugar. E por falar em tempo, o que é o tempo? O tempo também não é palpável, mas ele é muito importante para nós. A gente valoriza o tempo, por quê? Porque a gente sabe que é nele que é construída essa história. Quando olhamos uma foto nossa de 3 anos atrás, nós percebemos que o tempo passou. Mas a gente também percebe que o tempo pode passar lentamente e rapidamente. A gente tem a percepção diferente do tempo. Por exemplo, se é uma coisa boa, uma coisa que a gente está fazendo, que adora fazer, parece que o tempo passa rapidão. Mas quando você faz uma coisa que não gosta, ou você está ansioso com alguma coisa, o tempo passa lentamente. Esse é um tempo psicológico. Mas nós também temos o tempo cronológico. Tempo cronológico, na verdade, é um tipo de pleonasmo, Porque subir para cima, descer para baixo, isso é pleonasmo. Aquilo que você já disse 2 vezes. Se é subir, tem que ser para cima. Se é descer, tem que ser para baixo, entrar para dentro. Então, o tempo cronológico parece um pleonasmo, por quê? Porque crono também é tempo. Mas a gente utiliza essa expressão para diferenciar do tempo psicológico. O tempo cronológico seria esse tempo do relógio ou do calendário, esse tempo que não é modificado, ou seja, é o mesmo para todos. Nós temos hora para tudo. Hora de ir para a escola, hora de comer. Esses horários, eles são importantes na nossa vida. Porque imagina se você dissesse, mas para mim agora não deveria ser 1 hora não. Mas é 1 hora, é hora de iniciar a aula e assim por diante. Nas culturas, a gente tem diferentes calendários. Por exemplo, na cultura muçulmana, nós temos um calendário que toma como referência a ida de Maomé à cidade de Meca, na Medina, que foi em 622 d.C. Para os cristãos, a nossa contagem começa com o nascimento de Cristo. Aliás, esse é o calendário mais adotado. E os judeus começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 a.C. Nós, como eu já disse, adotamos o calendário cristão. Nós contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Por isso, a gente nem coloca DC, que é a sigla que significaria depois de Cristo. A gente já entende que quando se fala que nós estamos em 2016, é 2016 depois de Cristo. Contudo, quando nós falamos de uma época anterior ao nascimento de Cristo, nós temos que colocar a sigla A.C maiúsculo. O nosso calendário ele vai dividir o tempo em dia, mês e ano, década, século e milênios. Assim dizer que nós estamos em 2016 significa que passaram 2000
e 16 anos do nascimento de Cristo, ou 2 milênios e 16 anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores e é geralmente escrita em algarismo romano. O século I, século III, século XX e assim por diante. É importante a gente ressaltar que a pronúncia correta, até o 10º século, você pronuncia em ordinal. Por exemplo, I, II, III, século IV, século V, século VI, século IX, século X. A partir do 11º, você não pronuncia século XI, você pronuncia em cardinal, ou seja, século XI, século XII, tanto que nós estamos no século XXI e não século XXI, né? Então a pronúncia correta é esta. E como que a gente sabe em qual século que a gente está? É muito simples. Quando o ano terminar em 00, é só a gente eliminar os zeros, os 2 zeros, e o número que sobrar indicará o século. Por exemplo, 1200 é o século XII, porque você cortou os 2 zeros. Isso vale também para os números que possuem menos ou mais algarismos. Por exemplo, o ano 100 depois de Cristo. Qual século que nós estamos? Século I, só cortar os 2 zeros. Agora, quando o ano não terminar em 00, é só a gente eliminar os 2 últimos algarismos e somar 1 ao número que sobrou. E aí a gente vai ter o século. Por exemplo, 1995, a gente corta o 95 fora, sobrou o quê? 19. Soma mais 1, 19 mais 1, 20. Século 20. Essa regra é válida para calcular tanto os séculos anteriores quanto os séculos posteriores ao nascimento de Cristo. Então, por exemplo, se a gente fala que a queda do Império Romano aconteceu em 476 d.C., significa que ela aconteceu no século V depois de Cristo. Por quê? Eu cortei o 76 fora e somei mais 1 do número que sobrou. 4 mais 1, 5. Então, século V. Se fosse no ano 400, seria século IV, porque você só cortaria os 2 zeros. Isso é importante por quê? É importante para a gente delimitar um tempo histórico, um determinado tempo histórico. É importante ressaltar que não é um tempo histórico rígido. Atualmente, nós temos uma tradição que vai dividir a história em 5 grandes períodos. A pré-história, por exemplo, que começa com o surgimento dos primeiros homens, aproximadamente há 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Depois nós passamos para a Idade Antiga, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Depois a Idade Média, que vai de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453. Na Idade Moderna, vai de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea vai de 1789 até os dias atuais. Mas, como eu disse, essa divisão é uma divisão apenas para fins didáticos. A gente tem que ressaltar que não existe uma rigidez nisso. Por exemplo, tem povos que até hoje não utilizam a escrita. Não significa que eles estão na pré-história, significa que eles estão na idade contemporânea, mas não tem essa característica da escrita. Ou seja, essa rigidez de análise histórica é apenas para efeitos didáticos, para a gente ter uma referência. Mas a gente tem que entender que existem diversas culturas, diversas formas de enxergar a história. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado.